Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar hoje nossa aula de História do livro Buriti, mais História para o terceiro ano. Me diz uma coisa, você sabe quem foi que descobriu o Brasil? Sua professora já te contou essa história? E aí, tá a fim de descobrir quem foi que descobriu o Brasil? Então fica até o final, que logo depois da vinheta eu vou te contar quem foi que descobriu o Brasil. Vamos continuar então nossa aula na unidade 2, a formação das cidades, do capítulo 1, os primeiros grupos humanos. Na aula anterior, nós estudamos na página 42, nós vimos um pouco sobre como era a vida dos indígenas no Brasil, vimos também um pouco da divisão do trabalho, os alimentos que eles cultivavam e como era a organização da tribo. Nesse vídeo, nós vamos continuar estudando a história da formação dos primeiros grupos do Brasil. O tema principal dessa aula está aqui na página 43. E hoje eu vou falar um pouco sobre a chegada dos portugueses e sobre a chegada dos africanos aqui no Brasil. Eu vou continuar essa explicação contando um pouco da história de um rei que morava lá em Portugal, o rei de Portugal. E no final desse vídeo, eu vou trazer a resposta dessa pergunta que eu deixei aí no começo. Quem descobriu o Brasil? E você vai se surpreender com essa descoberta, com essa resposta. Então lá do outro lado do oceano, tinha um rei, o rei de Portugal, e ele era muito ganancioso. Ele queria acumular muitas riquezas. Esse rei de Portugal dominava a engenharia naval, ou seja, ele sabia construir navios, barcos, embarcações que podiam viajar grandes distâncias pelo mar. Então esse rei deu ordem aos seus soldados que fossem navegar pelo oceano e descobrir novas terras. E então foi assim que os portugueses saíram de Portugal e foram navegando e chegaram aqui no Brasil. O que eles encontraram aqui no Brasil? Você já sabe, né? Encontraram muitos índios, muitas terras, solo fértil, muitas árvores, muitos animais, muitas plantas, frutas e muitas riquezas, entre elas o ouro. Nesse período, lá na Europa, era comercializado uma tinta que era muito valiosa. Ela era utilizada para tingir tecidos. Essa tinta ela era extraída de uma árvore. Essa árvore se chamava pau-brasil. E adivinha só, aqui no Brasil, o que tinha em todo lugar? Essa árvore, pau-brasil. Então qual foi a ideia dos portugueses quando chegaram aqui? Vamos pegar as árvores lá daquele local que a gente encontrou e vamos levar para a Europa e vender na Europa e ficar muito rico. E foi isso que eles fizeram. Olha como esse rei foi inteligente. Ele construiu navios, mandou esses navios em busca de novas terras, encontraram aqui um local cheio de índio que estavam sem roupa, comendo animais, caçando, pescando e vivendo tranquilamente. E agora você imagina, os índios que estavam aqui no Brasil, eles utilizavam arco e flecha para caçar, para pescar, e os soldados portugueses já não tinham arco e flecha, eles tinham arma de fogo, espingarda, espadas, canhões, ou seja, eles já dominavam a pólvora. Aí nessa luta entre os portugueses que chegaram aqui e os índios, quem que você acha que levou a melhor? Os índios com arco e flecha ou os soldados portugueses com as espingardas, com as armas de fogo? Resposta bem clara, né? Os portugueses invadiram essa terra, que era rica em pau-brasil, porque tinham essas armas mais fortes, dominavam essas armas de guerra. E mais para frente, essa terra que os portugueses encontraram ficou conhecida como Brasil, porque ela era rica em pau-brasil. Então, esse é o resumo da história. Os portugueses, então, invadiram essas terras, fizeram os índios de escravos e começaram a retirar tudo o que era possível para ser vendido lá na Europa. Agora eu vou convidar vocês a ler junto comigo o texto para encontrar algumas dessas informações. Portugueses
página 43. A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. Colonização. Essa é a palavra que eles utilizaram para invadir o Brasil. Ou seja, transformar o Brasil em uma colônia. Colônia de Portugal. Seguindo aqui no texto, está dizendo assim que o país colonizador era chamado de metrópole. O país colonizador é Portugal, metrópole. E o território administrado e explorado pela metrópole era denominado colônia. Colônia é o Brasil. Por isso é dito que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Aqui é interessante, ó. A função da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Então aqui no Brasil era produzido algumas coisas, como o pau-brasil, por exemplo, e tinha o objetivo de enriquecer a metrópole, que era Portugal, e estava do outro lado do Oceano Atlântico, lá na Europa. Ou seja, os portugueses vieram aqui para o Brasil para retirar daqui a riqueza. Continuando aqui no texto, os colonizadores portugueses utilizavam mão de obra indígena para extrair uma árvore chamada pau-brasil, cuja tinta era usada para tingir tecidos e tinha muito valor na Europa. Olha que curioso! Os portugueses não vieram aqui para o Brasil, desceram dos barquinhos e falaram: vamos cortar as árvores e colocar no barco. Não. Eles desceram do barco e olharam para os índios e falaram: vão lá agora, corta as árvores e põe no barco. E se o índio falar: ah, não vou, o que o português fazia? Pegava a arma e matava. E aí, quem tinha mais força? O português com a arma ou o índio com arco e flecha? Você já sabe, né? Então quem fez esse trabalho duro, pesado, não foi os portugueses, foram os índios. E os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes. Natural tomar posse dela. O que significa isso? Vamos roubar essas terras. E os moradores dessas terras vão ser os nossos escravos. Como diz aqui no texto, fazendo-os escravos. Para os indígenas, a colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da população, no enfraquecimento da cultura e na perda de suas terras. Por que enfraquecimento da cultura? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas tinham a sua própria língua, tinham a sua própria cultura, a sua própria religião, digamos assim. Mas os portugueses proibiram os índios de falar a língua indígena e começaram a ensinar a língua portuguesa. Além disso, trouxeram junto com eles os padres para ensinar o catolicismo. Por quê? Porque através da religião, os portugueses iam dominar os indígenas também. Não apenas pela força, mas também pela cultura, pela identidade. E os portugueses foram destruindo a identidade dos indígenas, proibindo eles de falar na sua própria língua, ensinando a religião da Europa, e assim, como diz aqui no texto, a chegada dos portugueses produziu o enfraquecimento da cultura e a perda das suas terras. Por que perca? Porque os portugueses tomaram a força. E aqui, pessoal, eu já começo a responder para vocês aquela pergunta que eu deixei lá no começo. Quem descobriu o Brasil? E aí, você já tem uma noção de quem descobriu o Brasil? Você vai se surpreender, hein? Calma aí. Bom, os portugueses então invadiram aqui essa terra, começaram a roubar tudo que tinha aqui, mas eles perceberam que a terra aqui do Brasil era muito fértil. Tudo que você plantava na terra nascia. E então eles tiveram uma outra ideia. Vamos utilizar essas terras para fazer grandes plantações de cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Porque o açúcar é um outro produto muito valorizado na Europa, que tinha muito comércio. Então eles pensaram, vamos produzir açúcar lá no Brasil, lá na colônia, levar para a metrópole, vender na Europa e deixar o rei de Portugal muito rico. Uma boa ideia, não foi? E o Brasil ia ficar com o quê? Com nada. Aqui era menos importante. A gente não precisava ficar com nada. Os índios, aliás, não precisavam ficar com nada. Bom, aqui, pessoal, eu já começo a introduzir
o segundo tema desse estudo, que é a chegada dos africanos. Por quê? Os portugueses perceberam que os índios, os indígenas, que estavam aqui, eles eram um pouco fracos, eles não davam conta de plantar cana, colher a cana, moer o açúcar, fazer todo aquele trabalho com o açúcar e mandar isso lá para a metrópole. Então eles tiveram uma outra brilhante ideia. Qual foi essa outra brilhante ideia? Eles iriam trazer escravos de outro local para trabalhar aqui no Brasil nas fazendas de cana-de-açúcar. E foi isso que aconteceu. Milhões e milhões de homens e mulheres africanos foram trazidos aqui para o Brasil para serem escravos, para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. Vamos acompanhar essa informação aqui no texto. Aos poucos, surgiram fazendas de produção de cana-de-açúcar. A principal mão de obra utilizada era de africanos capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Aqui eles eram escravizados e forçados a trabalhar nas lavouras por pelo menos 12 horas por dia. Imagina você estar lá na sua casa, na sua tribo, lá na África, vivendo com a sua família, e lá na sua tribo você é rei. De repente, chegam pessoas armadas, capturam você, capturam a sua esposa, seus filhos, coloca todo mundo dentro de um navio, de um barco, atravessa o oceano, você chega do outro lado do planeta e você vira um escravo. Vai trabalhar 12 horas por dia, sem comida, apanhando, plantando cana-de-açúcar, para fazer açúcar, para colocar no navio, atravessar o oceano de volta e vender lá na Europa, para deixar o rei de Portugal rico. Que história bonita do Brasil, não é? Essa é a história do Brasil. Continuando aqui na leitura, vieram ao Brasil milhões de africanos, que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais, culturais, econômicas, que junto com os indígenas e portugueses constituíram a base da identidade brasileira. Então aqui tem uma imagem, né, o livro de vocês aí tem também, retratando aqui um navio negreiro, os negros, os africanos, aliás, que foram trazidos para serem escravos no Brasil, no porão aqui de um navio, recebendo comida, enfim. Esses navios eles atravessavam o oceano cheio de africanos para trabalhar aqui no Brasil, e muitas vezes esses navios naufragavam, os africanos pulavam no mar, se matavam, porque não queriam deixar sua terra, não queriam deixar sua família, sua vida lá no continente africano. Provavelmente você já ouviu falar dessa história. Então, com relação à formação dos primeiros grupos aqui de humanos no Brasil, nós estamos falando de 3 povos distintos. Os indígenas, que já estavam nessas terras, os portugueses, que invadiram essas terras, e os africanos, que estavam em suas terras e foram trazidos aqui para o Brasil para serem escravos. A mistura desses 3 povos deu origem à identidade brasileira, ou como nós conhecemos hoje. Nós, brasileiros, somos a mistura de indígenas, portugueses e africanos. Então agora eu vou responder para vocês aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Quem descobriu o Brasil? Olha só, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Muitas vezes tentam contar a história como se os portugueses estivessem fazendo um grande favor para os indígenas, trazendo a modernidade, prosperidade e a salvação religiosa. Mas na realidade, se você pensar um pouco melhor, os portugueses trouxeram para o Brasil foi a destruição. Destruição da cultura indígena, da língua indígena, das florestas, das riquezas brasileiras. Além disso, eles escravizaram os africanos para retirar daqui todas as riquezas que eles conseguiam retirar. Então é importante você grave isso. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. E você pode até discordar disso, pensar de outra forma, mas é importante que você já comece a pensar sobre isso.
A colonização de Portugal aqui no Brasil foi violenta, foi dura, foi feita com derramamento de sangue, com roubo, com violência. Então comece a pensar sobre isso, sobre a colonização do Brasil como um ato de violência. E aí, você gostou dessa aula? Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. E nos vemos então no próximo vídeo. Tchau!